Olá, tudo bem? Hoje o TV Debate é comigo, Wanderson Nascimento. Vai ser um programa diferente. Vamos entender as propostas e conhecer um pouco mais dos candidatos à reitoria da Universidade Federal da Bahia para o quadriênio de 2014 a 2018. A consulta com a comunidade acadêmica acontece nos dias 20 e 21 de maio em todo o estado. Na disputa estão 4 candidatos. Na chapa 4 tem como candidato a reitor Disseu Martins e como vice Sueli Silva. Disseu é professor associado 4 do Departamento de Química Orgânica, é doutor em Ciências na área de concentração em Química Orgânica pela USP e foi diretor do Instituto de Química e pró-reitor de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA. Exerce atualmente a função de pró-reitor de Administração da Federal, sendo membro da Coordenação Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior. Na chapa UFBA, uma construção coletiva tem como candidato a reitor João Carlos Salles e como vice Paulo Miguel. João Carlos é doutor em Filosofia pela Unicamp, é professor associado 4 da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA e bolsista do CNPq, sendo o atual presidente da Sociedade Interamericana de Filosofia. É membro titular fundador da Academia de Ciências da Bahia, tendo alguns livros publicados. Na chapa Autonomia e Participação, tem como candidato a reitor Luiz Rogério e como vice Eliane Benício. Luiz possui graduação em Zoologia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em Geociência pela USP e pós-doutorado em Hidrogeologia na Universidade do Texas. Atualmente é professor associado e vice-reitor da UFBA. E, por último, na chapa Autonomia da Diferença, o candidato a reitor é Nelson Preto e vice Ângelo Serpa. Nelson é professor da UFBA desde 78, primeiro no Instituto de Física e desde 96 na Faculdade de Educação. É doutor em Comunicação pela USP, também licenciado em Física e mestre em Educação, ambos pela Federal. É membro também da Academia de Ciências da Bahia e foi titular do Conselho de Cultura do Estado. Integrou ainda a diretoria do colegiado do Sindicato dos Professores do Estado da Bahia. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Lembrando que nesse primeiro bloco eu faço uma pergunta a todos os candidatos, que terão tempo de 3 minutos para responder. O direito de pergunta será feita na ordem alfabética, de acordo com os nomes dos candidatos. E a pergunta é a seguinte: antes de começar esse debate, eu fiz questão de conversar com alunos da Universidade Federal da Bahia, para entender mais de perto, eles que estão lá dentro nesse momento, os anseios, necessidades da comunidade acadêmica. Todos têm uma reclamação recorrente: sucateamento, estrutura, autonomia, etc., greves constantes. Então eu queria perguntar a cada um dos candidatos, começando pelo professor Disseu pela ordem alfabética, que terá 3 minutos para responder, qual a primeira medida a ser tomada caso o senhor seja eleito reitor da Universidade Federal da Bahia? Bom, em primeiro lugar, a Universidade Federal da Bahia tem expandido muito as suas vagas e cada vez ingressam mais estudantes pelo sistema de cotas e, portanto, eles precisam de mais assistência. Então, a universidade tem que, para ter qualidade, tem que tratar todos de forma igual. E é importante que a gente resolva as questões, primeiro, com assistência estudantil, com construção de restaurantes, de novas residências, ampliação do número de bolsas, acessibilidade e transporte. A gente também deve, na universidade, fazer com que os sistemas sejam informatizados e que eles se falem entre si. Então, nós precisamos ter um sistema de matrícula, um sistema de solicitação de bolsas, todo informatizado. Não tem mais sentido a gente continuar com a burocracia que temos hoje, com as coisas sendo feitas em papel e a análise demorando. Então, para os estudantes que chegam e estão em vulnerabilidade socioeconômica, nós temos que tratar uma bolsa emergencial. Até porque a seleção para os estudantes já prevê uma análise da condição socioeconômica previamente, antes da matrícula. Então, a matrícula deve ser feita online, trancamentos online, retirada de histórico online e também a solicitação de bolsas e auxílios. E essa avaliação, como já está prévia, não tem mais sentido essa demora toda. Em relação às greves, essa questão depende das categorias. Se os servidores técnico-administrativos, se os docentes tivessem condições de trabalho melhores, tivessem salários adequados, certamente não estariam reivindicando e tendo que recorrer às greves. Então, essa é uma negociação que a gente deve acontecer, porque os servidores técnico-administrativos e os docentes devem ter condições adequadas de trabalho e também condições adequadas de remuneração
para que eles não precisem recorrer a greves. E com isso, essa reclamação dos estudantes não vai mais acontecer. As greves são direitos do trabalhador. A gente tem que entender isso. E uma comunidade tem que discutir como é que é a sua vida, quais são as suas relações. Então, a melhoria nas relações entre os 3 setores da universidade. Os estudantes, os professores e os servidores que desempenham atividades meio importantes para que as atividades fins aconteçam, deve acontecer de forma contínua, integrada, com o diálogo permanente e constante. Muito obrigado, professor. Agora passo a mesma pergunta para o professor João Carlos Silva, da chapa 1, UFBA, uma construção coletiva. Professor, o senhor tem 3 minutos para responder. Quero saudar a todos, em particular os colegas, professores, trabalhadores técnico-administrativos e estudantes da UFBA. Nossa chapa UFBA Construção Coletiva tem uma ideia central de que excelência acadêmica e compromisso social devem andar juntas, são noções que se solicitam. Só tem excelência acadêmica uma instituição que tem uma política clara de permanência, que valoriza os trabalhadores técnico-administrativos, que não precariza o trabalho dos docentes. Tendo isso como ideia central, vamos trabalhar de maneira forte, coletiva, envolver a comunidade na busca de soluções. Algumas são imediatas. Precisamos, por exemplo, providenciar uma audiência pública para discutir segurança na UFBA. Isso é imediato. Outras medidas, então, porém, se constroem fortalecendo nossa autonomia, nossa capacidade de reflexão diante, por exemplo, da sociedade, recuperando um certo protagonismo. Essas medidas nos levam, por exemplo, a achar que a nossa construção coletiva precisa oxigenar nossa instituição, nossos fóruns de debate e, com isso, encontrar soluções que reiterem a natureza da UFBA, a sua autonomia diante de governos, partidos e do mercado. Fortalecendo nossa instituição, nós vamos recuperar aquilo que talvez o estudante que você entrevistou, Wanderson, aquele estudante que sentiu um certo esfacelamento, uma certa desagregação, problemas na condução das obras, problemas relativos a uma certa burocratização das etapas, um sentimento de que as pessoas hoje veem a universidade como um espaço inóspito, onde os estudantes não conseguem estar bem. Os espaços de convívio, os espaços de pesquisa, os espaços de ensino não têm a qualidade necessária. É preciso, portanto, na defesa da excelência acadêmica, através de procedimentos democráticos, recuperar a nossa alegria de ser UFBA, o nosso orgulho de ser UFBA. A UFBA perdeu protagonismo e perdeu posições importantes em relação às outras instituições federais de ensino. Não tem por que a UFBA não ser a primeira instituição do Nordeste, não tem por que ela não estar entre as principais instituições de ensino superior do país. Não existe uma medida única. Uma medida única seria mágica. Existe um conjunto de medidas. E entre esse conjunto de medidas que visam recuperar a participação da nossa comunidade na reflexão do seu destino, está a construção paciente, cuidadosa, reflexiva de um grande congresso da UFBA, no qual, no primeiro ano de gestão, vamos avaliar os nossos marcos regulatórios, vamos avaliar qual é a nossa política de pesquisa, quais são nossas metas de ensino, qual é a situação da nossa graduação. E isso faz parte de uma construção coletiva que faremos em nossa universidade. Muito obrigado, professor. Agora passo a pergunta para o candidato, o professor Luiz Bastos Leal. Tem 3 minutos para responder também, candidato. Wanderson, essa sua pergunta acerca da nossa universidade, como ela está se construindo, o nosso plano de gestão está justamente alicerçado em que nós podemos e devemos fazer mais e melhor pela UFBA. Uma UFBA que esteja cada vez mais linkada com a sociedade, uma UFBA que esteja no protagonismo das grandes políticas públicas, sociais, ambientais do estado da Bahia. E nesse sentido, nós queremos aprofundar os projetos de pesquisa, aprofundar nossa relação com a sociedade através dos projetos de extensão. E quero dizer dos avanços que tivemos nesse último período, né? Nossa proposta está muito conectada com os avanços dos últimos anos na UFBA, a UFBA que ampliou as vagas, que investiu mais em pesquisa. Só para licitar, nós passamos de mais de 200% de bolsas de pesquisa no último período para os nossos alunos de graduação, mais de 370% em investimentos na extensão, em bolsas para os nossos estudantes. Investimos mais de 200 milhões em obras na nossa universidade.
essa questão dos espaços de convivência, nós estamos avançando significativamente. A nossa Praça das Artes é uma praça modelo para a nossa cidade. Nós temos avançado nessa construção de espaços coletivos de convivência para os nossos estudantes, a nossa comunidade acadêmica. Acreditamos que essa relação com a sociedade deve se aprofundar na gestão, através de ações junto ao Parque Tecnológico, a implantação do campus de Camaçari, para que a nossa universidade se aproxime mais das tecnologias, se aproxime mais da produção do conhecimento, né? Acreditamos que também vamos investir também em novas residências universitárias, novos restaurantes universitários para a comunidade estudantil e, sobretudo, precisamos nos aproximar mais da sociedade. Então, por isso, temos investido nas ações de extensão, através de ações com as comunidades do entorno, de forma também a tornar o ambiente da universidade e o seu entorno mais seguro. Essa questão da segurança é um ponto importante. Queremos aprofundar esse debate com a sociedade, com o Estado, com o município, no sentido de tornar a UFBA cada vez mais inserida no contexto social. A UFBA não pode estar afastada dos destinos do país, não pode estar afastada dos destinos da cidade, não pode estar afastada do destino do Estado. Então, de forma que providências serão tomadas no sentido de fazer essa aproximação cada vez mais profunda, de forma a que a nossa universidade tenha mais inserção e seja uma universidade que tenha mais qualidade, mais pesquisa, mais ensino e mais extensão para a nossa sociedade. Muito obrigado, professor. Agora passo a pergunta para o professor Nelson Preto, que também tem 3 minutos de resposta. Eu agradeço a pergunta, queria saudar os telespectadores, parabenizar a TVE, uma televisão pública, que me parece que isso é fundamental para uma televisão pública, discutir o papel das nossas universidades aqui no nosso estado. Somos 12 universidades, instituições públicas do estado, então acho que o papel da TVE é muito importante nessa abordagem das questões da educação e da pesquisa. Queria dizer de antemão logo a todos que estão nos vendo que nós não temos nenhuma pretensão de fazer pirotecnia na gestão durante os 4 anos. Quer dizer, não temos propostas bombásticas, nós vamos continuar a gestão dessa sexagenária universidade, tratando de avaliar o que já foi feito até agora e de avançar nos aspectos fundamentais, particularmente nas questões da gestão universitária. Temos um compromisso público de fazer a gestão a partir da decisão da maioria, mas com absoluto e total respeito da diferença das minorias. Respeito às diferenças é o nome da nossa chapa, justamente porque nós não pretendemos trabalhar numa lógica rolo compressor, servindo de linha de transmissão de políticas governamentais. Trabalharemos com muita independência, justamente porque a universidade precisa, com a sua comunidade de mais de 40 mil pessoas, portanto é quase uma cidade dentro da cidade, e muitas vezes uma cidade que não dialoga com os movimentos sociais, não dialoga com os partidos, não dialoga com as lideranças sociais. Isso é extremamente importante porque a nossa universidade perdeu a altivez nos últimos anos. Fez muita pirotecnia, mas não conseguiu efetivamente se colocar mais fortemente perante a sociedade. Então, queremos implantar na universidade uma política de diálogo permanente, não confundindo o diálogo com paciência de ouvir. Nesse sentido, autonomia, transparência, aliás, transparência que já colocamos desde o primeiro dia da campanha. Todos os nossos custos estão expostos e públicos na internet, na nossa página, porque isso para nós é fundamental. Queremos empoderar o estudante. O estudante dentro da universidade precisa efetivamente ser alguém que viva a universidade e que não apenas vá até lá, pegue um conhecimento e vá embora. E com relação às greves, que muitas vezes é sempre questionada, é importante dizer que graças às nossas greves, e eu estou desde 78 nessa universidade, nós ainda temos universidade pública nesse país. Graças às nossas movimentações e à organização da sociedade, que nós ainda temos um Estado que ainda pode garantir alguns direitos, como o SUS, como a educação pública. E nós vamos intensificar essa luta, porque essa luta não é a luta do reitor, não é a luta do vice-reitor, mas é a luta de toda a comunidade universitária, em última instância, a luta de toda a sociedade que nós pretendemos fortalecer. Muito obrigado, professor. Terminamos assim o primeiro bloco. Lembrando que no segundo os candidatos farão perguntas entre si. A pergunta vai ter tempo de 1 minuto e a resposta novamente de 3. Não há possibilidade de réplica. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Voltamos com o TV Debate, recebendo os candidatos à reitoria da Universidade Federal da Bahia. Lembrando que neste bloco os candidatos
fazem perguntas entre si. A pergunta tem tempo de 1 minuto e a resposta de 3. Não há possibilidade de réplica, começando por ordem alfabética. Professor Disseu, por favor, então escolha um dos seus colegas para fazer uma pergunta. Sou Nelson Preto. Bom, como todos sabemos, em 2004, nós tínhamos menos de 4% dos jovens baianos entre 18 e 24 anos nas universidades. Hoje, isso não chega a 15%, contando as universidades públicas e as particulares. Nossa universidade aderiu ao Enem-Sisu. A expectativa nesse ano é que nós tenhamos na Bahia cerca de 500 mil inscrições de estudantes no Enem. No ano passado nós tivemos 140 mil candidatos concorrendo a 4.600 vagas. Como o senhor entende que a Universidade Federal da Bahia deve participar na ampliação de vagas no ensino público superior na Bahia? Professor Nelson Preto, só para a gente contabilizar o tempo, o senhor tem agora 3 minutos para responder ao questionamento. Meu caro colega Disseu, em 2006 nós tivemos juntos, contrários a essa forma de expansão da universidade, que não daria condições, e não está dando, aliás, a pergunta inicial trazida pelos estudantes identificou isso muito claramente, de que tínhamos que lutar contra o governo federal, que queria fazer uma ampliação de vagas em cima do trabalho, do sobretrabalho de professores e sem as condições adequadas. É óbvio que houve a aplicação de recursos, tivemos ampliação do número de professores, não tivemos a adequada ampliação do número de professores e muito menos de servidores técnicos administrativos e técnicos artísticos. Portanto, nós estamos fazendo uma ampliação que é extremamente importante e naqueles conselhos universitários, quando participávamos juntos, lutávamos porque a adesão ao Reúne fosse uma adesão responsável, que garantisse essa ampliação de vagas, como sempre defendemos, mas com condições de trabalho para professores e servidores técnicos administrativos e condições de estudo para os estudantes. Infelizmente, não estamos vendo isso acontecer e não é só na nossa universidade. É uma política do governo federal que tem insistido no aumento de número para atender metas estabelecidas internacionalmente. O nosso Plano Nacional de Educação prevê que aliás, não foi até hoje aprovado pelo Congresso Nacional, prevê que até 2020 tenhamos 30% dos jovens no ensino superior. Não chegamos na Bahia nem a 14%, como você mesmo colocou. Isso significa que não basta colocar 30% dos jovens no ensino superior e essa formação desses jovens ser uma formação absolutamente desqualificada. Não podemos transformar as nossas universidades públicas naquilo que lutamos a vida inteira contra a expansão feita no governo Fernando Henrique das universidades privadas, que são universidades de baixa qualidade. E o que é pior, que recebem dinheiro público para formar inadequadamente esses profissionais. São profissionais que terminam estando no mercado com um diploma que não vale nada, e se nós não prestarmos atenção, e basta observarmos os nossos cursos noturnos, nós vamos ver que nós estamos seguindo o mesmo caminho. A UFBA não pode seguir esse caminho, não pode se expandir apenas se preocupando com números. Ela tem que se preocupar com o número e com uma formação cidadã dos nossos estudantes, dos nossos jovens. Hoje, felizmente, jovens, a partir da adesão ao SISU, que são daqui da Bahia, do interior da Bahia e de todo o Brasil. E nós não temos que lutar com sermos uma universidade de primeiro lugar. Nós temos que lutar para que a nossa universidade brasileira, como um todo, seja uma universidade qualificada. Não podemos continuar privilegiar privilegiados. Nós temos que trabalhar em rede e por isso lutamos tanto pelo regime jurídico único. Isso é fundamental para avançarmos na qualificação da cidadania. 3 minutos, agora o senhor escolhe um dos colegas para fazer uma pergunta. Professor João, a minha história de vida nessa cidade, nesse país, tem sido uma história de luta, uma história de ativismo, uma história de luta política, de relação com o movimento social, uma história de luta dentro da academia contra essa presença alucinada de palavras como excelência dentro do linguajar da educação. O que lhe qualifica, colega, para ser candidato a reitor da nossa universidade, por favor?
Amigo Nelson, nós temos uma trajetória que coincide em muitos momentos e eu fico muito grato por essa sua pergunta, porque afinal de contas nós somos ambos membros da Academia de Ciências da Bahia, nós somos bolsistas, ambos do CNPq, temos então uma relação também, uma experiência de gestão comum e dedicação à universidade. Eu acho que é clara para as pessoas que me procuraram, as pessoas que estão conosco numa construção coletiva, a ideia de que competência acadêmica, responsabilidade social, participação nas lutas, é algo sim que distingue um possível representante da universidade, aquele que vai ser o reitor, que vai dialogar com os movimentos sociais, que vai dialogar com a sociedade como um todo, sem estar subserviente a nenhuma instância. Esse é o ponto fundamental. As pessoas que têm avaliado a nossa gestão consideraram que a gente conseguiu, no nosso trabalho, dialogar, contemplar a diversidade sem provocar divisões, fazer com que as pessoas, segundo suas diversas orientações, se reencontrassem, até mantendo suas divergências, mas não como inimigos. Essa capacidade de restituir uma sociabilidade, aquilo que nós vivenciamos em São Lázaro, é algo sim que parece hoje muito necessário à Universidade Federal da Bahia. Essa então uma trajetória de alguém que tem produção acadêmica, que tem função no ensino. Ser professor, para mim, é algo definidor, é o lugar onde eu encontro minha vocação. Mas também encontrei minha vocação na gestão, na defesa dos interesses da instituição, na construção de instituições. Então, minha trajetória na universidade me coloca, por exemplo, como uma das pessoas responsáveis pela construção de um programa de pós-graduação em filosofia, que é hoje nota 5, o que tem a nota mais elevada no Nordeste, junto da construção do programa de pós-graduação em ensino, filosofia e história das ciências, e outras várias modalidades de ação que dinamizam a atividade na UFBA, que defendem o interesse da UFBA. Eu acho que esse reconhecimento fez com que as pessoas todas começassem a discutir a possibilidade de, através desse procedimento de competência acadêmica sendo passada, reforçada na instituição e, ao mesmo tempo, capacidade de aprofundar os procedimentos democráticos, algo que nós representamos. Ou seja, trata-se de representar, sim, bem a UFBA, trata-se de poder ser aquela pessoa que dialoga diante da sociedade e que tem na sua trajetória e no seu comportamento a expressão de valores acadêmicos elevados e um grande compromisso social. Eu acho que isso sim, Nelson, nos capacita a esse desafio, que é um desafio muito grande e que teremos que fazer coletivamente a resposta àquilo que hoje aflige a nossa universidade. Agora, então, o professor João Carlos escolhe um dos candidatos para fazer uma pergunta, não podendo ser o candidato Nelson Preto, que já respondeu. Ao professor Disseu. Por favor, candidato. Eu vou perguntar ao professor Luiz Rogério, né? Por uma questão de isonomia, né, nessa rodada. Professor Luiz Rogério, o senhor é vice-reitor, professor Disseu é pró-reitor de administração, ambos estão nessa gestão. Causou uma certa surpresa à comunidade que essa gestão não tenha saído unificada. Aliás, essa é uma das preocupações nossas. Nós percebemos que há diferenças significativas, uma falta de unidade na gestão atual. O que é que explica, então, que dessa gestão atual saiam dois candidatos? É uma diferença em relação à avaliação sobre as obras? É uma diferença sobre como tratar certos procedimentos de condução democrática? O que é que faz separar o candidato Luiz Rogério e o candidato Disseu nesse pleito? Meu amigo João Carlos, essa sua pergunta é importante. Eu queria primeiro manifestar o meu desejo de construir uma nova universidade, uma universidade mais vocacionada para a pesquisa, aprofundando os projetos de extensão, melhorando o ensino, fazendo a inter-relação entre os bacharelados interdisciplinares e os cursos de progressão linear. Também queria manifestar a minha alegria de participar da gestão como vice-reitor, eleito, junto com nossa querida reitora Dora, eleito pela maioria da comunidade universitária, eleito inclusive se a votação tivesse sido pelo voto universal. Então, tendo sido vice-reitor durante esses 4 anos, tendo construído essa gestão participativa, uma gestão convergente, uma gestão do diálogo, uma gestão democrática, uma gestão republicana, juntamente com a reitora Dora, sei
e sei bastante que posso aprofundar essa gestão, buscando mais realizações, buscando fazer mais pela UFA. Fizemos muitas coisas durante a nossa gestão, fizemos muitas obras, a nossa Praça das Artes é um exemplo de obra bem sucedida, a Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia, a Escola de Comunicação, enfim, várias obras que foram concluídas e outras que estão em curso. Também, nós não podemos tratar a universidade, professor João, como sendo um lugar onde as diferenças não podem estar estabelecidas. As diferenças entre as pessoas, as diferenças entre os itinerários acadêmicos, a diferença da crítica, a diferença entre estudantes, professores, servidores técnico-administrativos, grupos, políticos, religiões, isso tudo tem que estar presente na universidade. Então, essas diferenças podem também estar presentes na hora de um processo sucessório como esse, e eu posso lhe dizer que tenho uma amizade muito grande pelo professor Disseu. O professor Disseu construiu comigo, eu como presidente da implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, universidade que vai ser uma grande universidade do nosso estado, construiu comigo como parceiro, como presidente, ele como membro dessa comissão. Eu tenho certeza que mais universidades no estado da Bahia vai também ampliar a assistência estudantil, vai ampliar oportunidades para os jovens. E nós temos também a proposição de criar um campus no subúrbio ferroviário, implantar o campus de Camaçari. Eu também sou presidente da comissão de implantação do campus de Camaçari, levar a universidade para o Parque Tecnológico. Já temos projetos vitoriosos sendo implantados no Parque Tecnológico, participar de programas junto com as nossas comunidades circunvizinhas. Temos um edital agora aberto para aproximar a nossa universidade dos bairros vizinhos, do Calabá, do Alto das Pombas. É essa nova universidade que queremos construir. E é essa universidade que vamos construir a partir da nossa eleição no dia 20 e 21 próximo. Professor Luiz Rogério, agora o senhor então tem que fazer uma pergunta ao candidato Dirceu, o único que não respondeu ainda. O senhor tem 1 minuto para a pergunta e o senhor vai ter 3 minutos para a resposta. Pois não. Então, professor Dirceu, eu queria lhe fazer uma pergunta no sentido mais voltado para a pesquisa e a inovação na nossa universidade, né? Como sabemos, né, o mundo contemporâneo cada vez precisa mais da universidade para a produção de conhecimento e a apropriação do conhecimento produzido na universidade pela sociedade, né? E esse conhecimento produzido na nossa universidade tem se aprofundado nos últimos anos, com mais investimento na pesquisa, com mais investimento na inovação, conforme toda a nossa comunidade interna tem percebido e temos avançado. Eu queria saber do senhor como seu plano de gestão vai possibilitar a ampliação da pesquisa tecnológica e essa convergência com os interesses da sociedade contemporânea. Bom, na nossa universidade e no país como um todo, a pesquisa está muito vinculada à pós-graduação. Não só a pós-graduação, existe pesquisa também não vinculada. Mas nós hoje temos 122 cursos de pós-graduação entre mestrado e doutorado. No ano passado, nós oferecemos 3.000 vagas. Só 2.000 foram ocupadas. Então nós tivemos 1.000 vagas ociosas na pós-graduação pública, aqui na nossa UFBA. Nós temos instituições particulares que têm pós-graduação e as pessoas pagam para entrar nos seus programas. Então, primeiro, nós precisamos resolver essa questão da ociosidade de vagas na pós-graduação. Não podemos oferecer 3.000 e ficar 1.000 ociosas, ou seja, ocupar só 2/3 das vagas. Precisamos de um programa, nós enquanto estava na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, fizemos um programa juntamente com o CEAL, que é a equidade na pós-graduação, para preparar, inclusive, os nossos estudantes que vêm das ações afirmativas para estarem capacitados para concorrer às vagas na pós-graduação. Poderíamos ter usado as 1.000 vagas com esses estudantes, aumentando, inclusive, essa inserção social na pós-graduação. As atividades fins, ensino, pesquisa e extensão, elas na universidade têm que ser feitas de maneira integrada. E elas são feitas nas unidades universitárias. Vários dos nossos pesquisadores, professores, doutores e não doutores, têm captado projetos de pesquisa, tanto os mais consolidados quanto os novos. Mas a grande questão é como utilizar esses recursos. Nós temos uma grande dificuldade na utilização, porque nós não temos aqui um setor, uma coordenação
que ajuda o pesquisador a, primeiro, buscar onde estão os editais, segundo, fazer a gestão de projetos, fazer a importação e também a publicação. Então, nós vamos criar um setor de gestão de projetos que vai fazer, inclusive, essa questão das compras, da importação e a gestão ajuda na prestação de contas dos relatórios. Agora, é óbvio que isso vamos gerar conhecimentos. Esses conhecimentos devem ser publicados para que toda a sociedade conheça e a ciência só avança quando os resultados são publicados, os outros podem criticá-lo, podem utilizar, inclusive, para continuar prosseguindo, que é dessa maneira que o conhecimento é construído. É construído coletivamente e não só em uma instituição, mas no mundo todo, coletivamente. Muito obrigado, professor. Assim termina então o nosso segundo bloco e voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco desse TV Debate com os candidatos à reitoria da Universidade Federal da Bahia. De volta com o TV Debate, recebendo os candidatos à reitoria da UFBA. Agora, continuando aqui o programa, as perguntas entre si. E começamos por ordem inversa para que o professor Nelson Preto tenha a oportunidade de fazer uma pergunta a um outro candidato que não seja o professor João Carlos, que foi feito no bloco anterior. O senhor tem 1 minuto para a pergunta, professor. Muito obrigado. Queria perguntar então ao colega Luiz Rogério, atualmente vice-reitor, e por isso, inclusive, a pergunta. Estamos vivendo essa euforia da Copa do Mundo, com essa invasão da FIFA no nosso país, que é uma coisa absolutamente absurda. E nós temos na universidade um centro de esportes que corresponde a 33 mil metros quadrados, a maior área contígua que existe ainda dentro da cidade e que pertence à universidade. Eu fico me perguntando, queria que o professor Luiz Rogério me ajudasse a entender, como a universidade, num momento como esse, com tanto investimento que se fez, com o absurdo da derrubada da nossa Fonte Nova e com isso o fim da única pista de atletismo que tínhamos, da pista principal, e temos uma na universidade, como a nossa universidade não conseguiu captar recursos junto ao governo federal, tão próximo estando dos partidos que estão no governo estadual e do federal, para que pudéssemos efetivamente já ter investido no nosso centro de esportes ali em Ondina? Professor, o senhor tem então 3 minutos para responder ao colega. É verdade, a nossa cidade vai receber a Copa do Mundo, né? Aliás, o nosso país, né? Há uma expectativa muito grande nacional pela Copa do Mundo. O futebol é algo que mobiliza muitas pessoas. Ontem tivemos o Bavi, ontem tivemos o Fla-Flu, grandes clássicos nacionais. E a Copa do Mundo, ela também tem mobilizado a sociedade, inclusive, para fazer reflexão sobre os investimentos que o nosso governo, o governo federal, mas também o governo estadual e os governos municipais estão fazendo para atender a Copa do Mundo, já que são investimentos que estão muito voltados para atender uma única entidade internacional, que é a FIFA, com a qual nós temos discordância da forma como conduz a imposição para os nossos gestores públicos do nosso governo no que diz respeito aos investimentos. Mas eu queria dizer que o nosso centro de esportes, nós temos um grande projeto para o centro de esporte, que é a criação do Complexo Esportivo Educacional da UFBA, que envolve piscinas olímpicas, envolve quadras poliesportivas, envolve a recuperação do campo de futebol para ser um campo de futebol que tenha drenagem, tenha muitas possibilidades de treino, etc., a pista de atletismo. Ocorre que, numa demanda específica da nossa universidade, nós tínhamos um investimento grande a fazer com a implantação do Reúne, que nós priorizamos nesse primeiro momento, fazer o investimento na implantação do Reúne, com salas de aulas, laboratórios de pesquisa, laboratórios para o ensino e graduação, né, auditórios, muitos pavilhões para os professores darem aula, etc., de forma que foram investidos mais de 200 milhões na parte acadêmica, no ensino, na pesquisa e na extensão da universidade. E o Centro de Esportes, esse grande projeto que temos agora, nós estamos encaminhando no processo das Olimpíadas. Entendemos que a FIFA e o governo federal não se arrumou de forma adequada no sentido de fazer os investimentos mais diversificados, os investimentos foram massificados em cima dos estádios, de forma que não foi possível, nesse primeiro momento,
ampliar para investimentos que dessem mais amplitude para atender a Copa, mas nós estamos trabalhando na direção de que nas Olimpíadas, sim, nós vamos, no ano que vem, conseguir 150 milhões para implantar o nosso complexo esportivo educacional lá em Ondina, atender o curso de educação física de forma plena, implantar o Instituto de Educação Física lá no Centro de Esportes, integrar o campo do Centro de Esportes com o campus de São Lázaro e o campus de Ondina, tornando assim a universidade num campus universitário maior e melhor para todos. Professor, 3 minutos. Agora o senhor tem a oportunidade de fazer uma pergunta a um outro colega que não seja o professor Tisseu, que foi a pergunta pessoal que você fez no bloco anterior. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor João Carlos, né? Tendo ele sido coordenador de pesquisa da nossa universidade, né? Tendo ele sido também diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da nossa universidade, queria perguntar ao professor João por que ele, nessa trajetória, e ele falou um pouco aqui para o candidato Nelson Preto, como ele se projeta para ser reitor da universidade, por que ele foi contra a implantação da residência universitária no campus de São Lázaro e quais foram as realizações que ele desenvolveu importantes quando ele foi coordenador de pesquisa da nossa universidade. Professor, o senhor tem a partir de agora 3 minutos. Primeiro, é muito importante afirmar que uma comunidade, nossa comunidade de São Lázaro, tem e precisa aprofundar a relação com o seu entorno, dialogar com Calabá, com Alto das Pombas, com toda a comunidade. Isso é uma regra geral para a UFBA. Residências universitárias devem ser construídas e ampliadas. Uma residência, tempos atrás, foi proposta sem que houvesse um estudo concreto e sem que houvesse uma consulta à comunidade. Isso é uma prática autoritária, às vezes, da reitoria. E nós analisamos com cuidado, chamamos o superintendente administrativo, a coordenação de segurança e percebemos naquele momento que naquele lugar o estudante ficaria isolado, não teria facilidade de acesso e estaria exposto sim, como estaria em qualquer lugar que houvesse alguma presença de tráfico, na Graça, na Pituba, onde seja, naquele local específico, num baixio em São Lázaro, ele seria exposto à violência. Isso era indesejável e uma questão de responsabilidade. Como reitor, todos os pais podem ter a certeza que nós trataremos com o maior respeito os estudantes, os residentes, aprofundaremos, construiremos novas residências com qualidade, aprofundaremos a pesquisa, a política de permanência. Essa será um grande desafio e uma grande alegria a gente poder tornar isso uma medida de excelência acadêmica. Porque excelência acadêmica é ter estudantes em condições de estudar. Afinal de contas, não é só educação que é um direito, educação de qualidade é um direito. E ter uma política de assistência clara faz parte desse trabalho. Queremos isso com muita clareza e vamos fazer uma análise extrema do orçamento hoje destinado a residências, do orçamento hoje destinado à política e ampliar, porque achamos, a nossa opinião, é que os estudantes não têm tido o tratamento que merecem. Além disso, temos vários casos de discriminação que devem ser combatidos. Não há excelência acadêmica se convivemos com elitismo, com autoritarismo. Vamos combater isso. Em relação à coordenação de pesquisa, estabelecemos sim um projeto de construir uma política de pesquisa na UFBA. O nosso CTI Infra foi um dos que captou mais recursos proporcionalmente na época e realizamos seminários estudantis de pesquisa com muito mais qualidade. Tenho orgulho de ter realizado esse seminário e vamos aprofundar, porque a pesquisa ela deve ser algo de relevância, ela deve ter algo que não seja apenas a multiplicação de números, mas sim deve sempre fazer com que o Homo sapiens seja superior ao Homo latis. Não vamos fazer na UFBA um lugar do produtivismo, vamos fazer sim um lugar da produtividade acadêmica, do qual participem professores não precarizados, trabalhadores valorizados e estudantes capazes também de produzir conhecimento e de estar em boas condições de acesso à universidade e de inclusão social efetiva. Agora o senhor professor, então, tem 1 minuto para fazer a pergunta, não podendo fazer a pergunta ao candidato Luiz Rogério, que foi a pessoa que você fez no bloco anterior. Caminhando nesse sentido de pensar a situação hoje da nossa universidade, nossos espaços estão precarizados. Há várias queixas sobre obras. E eu gostaria de saber, então, do colega Dirceu, que está de perto da administração e que pode também avaliar, como ele vê as obras hoje realizadas na universidade. Elas têm qualidade? Elas estão pensadas adequadamente para cumprir as funções de ensino, pesquisa e extensão?
Como ele pensa, então, os prédios, os números que estão colocados tão claramente em metros quadrados, se isso já está num patamar adequado ou tem tido uma dilação muito grande nessas obras, um atraso muito grande nessas obras? Qual a avaliação dele dessa situação? 3 minutos, candidato, então. Bom, nessas nossas andanças, eu e a professora Sueli, visitando as várias unidades, temos visto e recebido várias queixas sobre as obras, mas não só as obras. Sobre as obras, sobre manutenção, sobre a questão dos elevadores e aparelhos de ar-condicionado, instalação. Vários setores nos solicitam, né, e pensando até que a Pró-Reitoria de Administração é o setor responsável por isso, e não é. O setor responsável por isso é a SUMAI, que está vinculado diretamente à reitoria. E no caso, no caso dessa gestão, está com a vice-reitoria. Nós temos vários locais em que os aparelhos de ar-condicionado já foram comprados há mais de 6 meses e continuam encaixotados e não estão colocados nas salas. E as salas não podem desenvolver atividade de ensino, ou de pesquisa, ou de extensão. É óbvio que nós não podemos, na universidade, ter atividades com desconforto completo. Isso nos leva à angústia e a produtividade, obviamente, vai diminuir e a qualidade acadêmica também. Então, a questão das obras, elas não estão sendo entregues a contento. Todos sabemos. Não existe maneira de tapar o sol com a peneira. Agora, o que é que nós precisamos fazer? O que é que nós pretendemos fazer na gestão da universidade como um todo? Primeiro, é importante que a universidade não fique com centralização administrativa. É importante descentralizar, mas não fragmentar completamente. Então, hoje o que nós temos é uma fragmentação. E nós vamos fazer uma coordenação dessas atividades. Então, todas as atividades em que tenham contratos, elas têm que estar coordenadas. Então, por exemplo, na Pró-Reitoria de Administração, nós temos a Superintendência Administrativa, que cuida de contratos. Contratos de terceirização, de limpeza, de vigilância, dentre outros. Todos esses contratos têm um gestor. E o gestor é responsável por analisar se os contratos estão sendo executados, se o serviço é executado, se os direitos sociais estão sendo depositados, INSS, IFGTS, tudo mais. Então, nós precisamos, em cada contrato da universidade, ter um gestor. Isso não ocorre na SUMAI. Então, cada gestor, quando ele faz a prestação de contas, encaminha para pagamento, ele bate o seu carimbo e o seu CPF está lá como responsável. Não só a reitora e o ordenador de despesas, mas também o gestor do contrato. Esses gestores de contratos hoje não têm sequer uma função gratificada. Então, nós temos que valorizar o servidor, inclusive que faz os contratos, e fazer gestão de todos os contratos da Candidato, universidade. 3 minutos. Agora o senhor tem direito a fazer uma pergunta a qualquer candidato, a não ser o candidato Nelson Preto, que foi a pessoa que o senhor fez no bloco anterior. Agora, tem que fazer para qualquer um dos Menos três. o candidato Nelson Preto, foi ele. Bom, vou perguntar para o candidato João Carlos. João Carlos, nós sabemos que a questão de segurança, a universidade não vive isolada, não vive uma ilha isolada da sociedade, nem da cidade, nem do Estado, nem da sociedade. E muito se tem falado em segurança na nossa universidade. Inclusive, no primeiro debate, surgiu essa questão de segurança muito fortemente. A nossa comunidade, é óbvio que a gente não pode desenvolver atividades, inclusive atividades de qualidade, se viver preocupado, com medo, inseguro. Então, quais são as suas propostas, a sua política, em termos de propostas efetivas para discutir e para implantar a questão da segurança nos campi da UFBA? Esse tema, Disseu, é um tema muito importante, muito sério. Não pode ser tratado com demagogia, não pode ser tratado com bravata, porque está em jogo a vida de docentes, de trabalhadores técnico-administrativos e, sobretudo, de estudantes. Primeiro, temos que saber que nós não estamos numa empresa privada, mas sim numa instituição pública. O nosso dever é enfrentar a questão
jamais isolando a Universidade Federal da Bahia da sociedade, do contato com as comunidades no seu entorno e do contato efetivo com a cultura em seu entorno, que deve visitá-la. Uma das formas fundamentais de aumentar a segurança na UFBA é, sem dúvida, a realização de eventos dos quais participe a comunidade. A UFBA deve ser um espaço aberto, rico, intenso. Essa é a primeira coisa. Segunda, devemos analisar as condições atuais das empresas terceirizadas que promovem a vigilância. Elas não têm tido acompanhamento adequado e quando até mesmo sofrem os trabalhadores terceirizados com falhas de contrato, a UFBA tem tido uma posição que me parece insuficiente. Insuficiente por quê? Aplicamos as penalidades, as multas contratuais, nós precisamos ir à opinião pública para discutir o modo como esses profissionais, os vigilantes são tratados, assim como o pessoal da limpeza, de portaria, etc. Mas ainda temos que dialogar, preservando o espaço de liberdade da universidade, mas dialogar com os órgãos de segurança pública, porque a questão de segurança pública não é uma questão isolada da universidade e deve ser enfrentada pela sociedade também. Mas, além disso, de maneira concreta, a segurança é um assunto muito sério para ser deixado exclusivamente na mão da polícia. Ao contrário, como universidade, nós vamos mobilizar nossa capacidade crítica, reflexiva, para discutir as melhores medidas, envolvendo a comunidade em audiências públicas, em seminários específicos. Vamos, claro, tomar medidas tópicas importantes, como aumentar o número de câmeras. Isso é feito quando acontece um acidente. Mas esquece que não basta aumentar o número de câmeras se você não aumenta a capacidade de monitoramento. Se você bota mais 100 câmeras, mas continua com os mesmos monitores, as pessoas que estão lá verificando, as câmeras, quando muito, vão servir para punir o criminoso, mas não para prevenir o crime. Nós vamos tratar a questão de segurança com grande responsabilidade, lembrando a natureza pública da UFBA e jamais isolando a universidade da sua comunidade. Bem, chegando agora ao final do nosso programa, cada candidato vai ter direito a 2 minutos para as considerações finais, começando novamente pela ordem alfabética. Professor Disseu, o senhor tem 2 minutos para as considerações finais e desde já agradeço a sua participação aqui no TVE Debate. Bom, eu que agradeço a TVE por esse debate, que a universidade é o local onde a gente tem que debater sempre. E é um local onde, além do debate, a gente tem que acreditar que as decisões devem ser coletivas. E os nossos órgãos de decisão coletiva devem ser fortalecidos. Então, a universidade é uma instituição pública onde a decisão coletiva e a decisão nos órgãos, nos conselhos, Conselho Universitário, Conselho Acadêmico de Ensino, Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão, devem ser respeitadas e objetivamente implantadas. Além disso, nós pretendemos, na nossa gestão, fazer uma gestão mais eficiente e mais dinâmica. Nossa universidade ainda tem muita burocracia. Na justiça, por exemplo, os processos já são todos eletrônicos. Nós estamos ainda trabalhando com processos em papel. Precisamos fazer com que a nossa universidade tenha uma aderência aos sistemas informatizados e que eles se falem, se cruzem, onde as informações, onde os professores, os técnicos administrativos, os estudantes não precisem toda hora ficar buscando certificados. Esses certificados devem ser automáticos, porque se tiver informatizados. Agora, o importante é a gente fazer com que a nossa universidade seja um local agradável para trabalhar e para viver. Para isso, nós pretendemos criar os equipamentos coletivos de encontros, como academia, como academias ao ar livre, como restaurantes universitários, não só para estudantes, mas também para professores, técnicos administrativos, e valorizar muito o trabalho do servidor técnico administrativo. Porque a atividade meio, ela tem que ser bem executada, e é bem executada, e só assim as atividades fins vão ser resolvidas, vão ser melhor feitas. E, portanto, para ter uma universidade melhor, com mais qualidade, precisamos fortalecer a atividade meio. Obrigado, candidato. Agora o professor João Carlos Salles tem direito a 2 minutos para as considerações finais. Desde já também agradeço, candidato. Desculpa. Obrigado. Obrigado. A UFBA é uma grande instituição, é um orgulho do nosso Estado, né? Mas perdeu o protagonismo nos últimos anos.
deixou de liderar um processo que deve ser, inclusive, cooperado com as outras instituições universitárias de ensino superior públicas do Estado da Bahia, porque ela deve ser um lugar de reflexão, um lugar de produção de conhecimento, um lugar de acolhimento, diálogo com a sociedade, com qualidade. A marca da qualidade é uma marca da UFBA, não pode ser perdida. Enfrentamos hoje o desafio histórico dessa geração e das próximas, da expansão do ensino superior. Essa expansão deve ser feita, deve prosseguir, mas garantindo a qualidade dos nossos cursos, condições para que o trabalho não seja precarizado, para que o professor, o pesquisador seja valorizado. Não temos que criar tantos espaços de convivência, espaços seguros de acolhimento, como também espaços adequados para os grupos de pesquisa, para as atividades de ensino. A marca da qualidade é a marca da UFBA. É isso que a distingue como instituição pública, e isso é que a distingue com independência em relação a qualquer outra instituição. Ela é uma instituição autônoma, livre, que deve reforçar sua capacidade democrática de deliberação. Essa é a nossa preocupação fundamental, porque, afinal de contas, vivendo, combatendo a precarização do trabalho, valorizando o trabalhador técnico que hoje não é qualificado adequadamente, ou não tem um acompanhamento adequado para realizar o seu trabalho, dando condições de ensino e de boa formação para o estudante. Nós temos um grande desafio, um desafio que não é só nosso, não é só da reitoria, é de toda a comunidade, de recuperar claramente o orgulho, a alegria de ser membro da Universidade Federal da Bahia. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Agora, o professor Luiz Rogério tem direito a 2 minutos para as considerações finais e desde já também agradeço a participação do senhor aqui no TV Debate, professor. Eu que agradeço, Anderson, parabenizando também a TV Educativa por esse evento, esse debate entre os candidatos à reitoria, onde temos a oportunidade de nos apresentar para a sociedade baiana, a sociedade brasileira e também aprofundar o debate sobre as nossas propostas. Queria dizer que a UFBA, nos últimos anos, com o mandato do professor Naumar e agora com o mandato da professora Dora, do qual eu tenho a honra e o prazer de participar das realizações mais recentes, aprofundou a relação com a sociedade, se aproximou mais da comunidade do nosso entorno, se aproximou das demandas sociais e tecnológicas. Avançamos na criação de novas universidades no estado da Bahia, a Universidade Federal do Oeste, a Universidade Federal do Sul, o campus de Camaçari, o nosso campus de Vitória da Conquista, um campus importante que vai se transformar numa nova universidade do estado da Bahia. Portanto, a UFBA, nos últimos anos, reforçou o seu protagonismo enquanto universidade pública, de qualidade, socialmente responsável e comprometida com os avanços do nosso estado. E é nessa direção que queremos seguir, avançar para que a UFBA seja maior e melhor. Vamos avançar na pesquisa, vamos avançar na extensão, vamos avançar na melhor qualificação dos nossos servidores técnico-administrativos, vamos avançar em ações para os nossos estudantes, criando fundo social de apoio ao estudante, com recursos da nossa universidade, com recursos de emendas parlamentares, com recursos de convênios com o governo federal. Vamos avançar na criação do Centro de Cultura e Arte para dar mais cultura para a nossa universidade, humanizar mais a nossa instituição, tornar mais uma universidade autônoma. E nessa autonomia eu tenho dito nos últimos dias, na nossa campanha, que o partido da UFBA é a UFBA, que o nosso partido é a UFBA e que a UFBA vai avançar na direção de melhorar a educação superior no nosso estado, em particular na região metropolitana e Vitória da Conquista. Muito obrigado, professor. Agora, com a palavra, o candidato Nelson Preto, que tem também 2 minutos para as considerações finais e que eu desde já agradeço a participação aqui no TV Debate. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Acho extremamente importante a comunidade acompanhar a eleição para a sua mais antiga universidade no estado. Queremos dizer que é uma alegria muito grande estar participando dessa campanha, de estar apresentando propostas para que a universidade retome a sua altivez da figura do reitor, da figura do vice-reitor, da sua administração central, mas principalmente a altivez institucional. Temos uma universidade que foi criada a partir da cultura, foi criada a partir do fortalecimento das artes, e isso precisa ser resgatado com muita importância. Os nossos corpos técnicos artísticos que estão presentes na universidade precisam ser fortalecidos. Precisamos de uma política de informação e comunicação intramuros para que a universidade se conheça, mas que principalmente a sociedade conheça mais o que a universidade faz. Precisamos altivez para enfrentar as políticas acadêmicas que transformam a universidade em verdadeiras fábricas de artigos e não preocupadas com a produção do conhecimento de qualidade. Isso necessita e demanda
altiva, uma posição altiva, não só do seu reitor, mas de todos os seus pesquisadores. Nós precisamos de uma universidade, em última instância, que seja uma universidade alegre, que tenha uma política estudantil, não uma política assistencialista, mas uma política estudantil que faça o estudante não só chegar na universidade para adquirir conhecimentos novos, para adquirir informações, hoje repletas no mundo contemporâneo pelas tecnologias de informação, mas que ele possa efetivamente ali ser um fazedor de cultura, ser um fazedor de conhecimentos, ser um elemento estruturante da própria produção do conhecimento e não apenas um consumidor de informação. Em última instância, precisamos de uma UFBA que dialogue permanentemente com os movimentos sociais. Isso que nós estamos nos propondo e por isso que a nossa chapa se chama Autonomia e Diferença. Eu e o professor Ângelo Serpa temos muita alegria de estar nesta campanha. Muito obrigado, professor. Agradeço a todos os candidatos, também os candidatos a vice que estão aqui no estúdio. Espero que a gente possa ter ajudado você em casa a tomar uma decisão e conhecer um pouco das propostas, porque é uma eleição que interessa principalmente, mas não somente a comunidade acadêmica, e sim a toda a sociedade baiana, já que falamos da Universidade Federal da Bahia, a mais antiga do Estado. Bem, o programa vai ficando por aqui. Um abraço, lembrando que a eleição acontece nos dias 20 e 21 de maio. Até a próxima.